Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Roque, eu sou seu professor de matemática nesse ano de 2021. E para aqueles que não estavam nas aulas presenciais das primeiras semanas, eu sou o professor de matemática de vocês. Pelo meu sotaque, vocês vão perceber que eu não sou daqui do Mato Grosso do Sul, sou cearense, mas é um grande prazer estar com vocês aqui durante este ano. E durante este ano de 2021, essa primeira parte das aulas vão ser online. Mas vocês já receberam na escola. Caso vocês ainda não tenham recebido na escola, vão na escola para receber o seu primeiro caderno de atividades. Esse primeiro caderno de atividade é referente às atividades do mês de fevereiro, que vocês não tiveram aulas, mas vocês vão ter que fazer umas atividades referentes ao mês de fevereiro para entregar até o final desse mês de março, tá bom? Então, na aula de hoje, além de vocês me verem um pouco e me conhecerem pessoalmente, não pessoalmente, né? Me conhecerem virtualmente, a gente vai tratar um pouco dos assuntos que estão nesse caderno de atividades. Para quem já foi nas aulas presenciais, eu já falei, né? Já dei uma pequena aula falando algumas coisas sobre os assuntos, mas é sempre bom revisar para aqueles que tiverem dificuldade nessa aula aqui, tá bem? Então vamos lá. Na disciplina de matemática, eu sou o professor Matheus Roque. Esse caderno de atividade é o mesmo para todo o ensino médio, então se você é do primeiro, segundo ou terceiro ano, essa aula está sendo igual para vocês dos 3 anos. E o objetivo da nossa aula vai ser o seguinte: vai ser relembrar os conceitos de área de polígono, tá? E também calcular a área de polígonos. Então, essas duas coisinhas que a gente vai estar preparando para a aula de hoje. Para começar, eu faço a seguinte pergunta, né? O que é um polígono? Será que vocês lembram o que é um polígono? A gente viu isso durante o ensino fundamental, mas é sempre bom revisar. Então, eu trouxe aqui um conceito para vocês. Os polígonos, eles são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. E aí, dentro dessa frase, a gente pode tirar várias informações. Primeiro, o que são figuras planas, o que são figuras fechadas, o que são segmentos de retas e o que é cruzamento de segmentos de reta, né? A gente vai ver isso com calma, tá bom? Mas lembre, são figuras planas fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Isso é um polígono. E aí, eu trouxe essas duas figuras. Baseado naquela informação, quais dessas duas figuras vocês acham que é um polígono, né? Então, olhando lá, a gente já sabe que o círculo ele não é um polígono, porque ele não é formado por segmentos de retas. Então, a gente já tem aqui que o círculo, né, não é um polígono. Já o trapézio, que é essa figura da esquerda, né, que está do outro lado, ele é um polígono. Nessas outras duas figuras, qual será que não é um polígono? A primeira figura ela não é um polígono, porque ela não é uma figura fechada. Ela tem 3 segmentos de retas, mas não tem um segmento de reta em cima, fechando, né? Fazendo uma figura fechada. Então ela não é um polígono. Por outro lado, o triângulo, que é essa figura de cá, da direita, ela é um polígono porque é uma figura plana, fechada e formada por segmentos de retas. E aí o polígono, quantas dimensões será que existe dentro de um polígono, né? Para quem não sabe, quando a gente fala de dimensões, a gente está tratando das formas de medições de uma determinada figura, de um determinado objeto. Na natureza, ou pelo menos na forma como a gente enxerga a natureza, a gente só consegue ter objetos de 3 dimensões. Porque todos os objetos eles vão ter uma largura, um comprimento uma altura, um comprimento e uma profundidade. Então, todos os objetos que a gente pega, eles têm 3 dimensões. Mas, na matemática, a gente pode trabalhar com outra dimensão de forma fictícia. Então, a gente pode ter coisas de uma dimensão, de 2 dimensões, tem os objetos que são de 3 dimensões, e tem estudos que até falam de uma 4ª dimensão ou até infinitas dimensões. Cabe à nossa imaginação. Os nossos polígonos, por outro lado, são figuras planas. E como eles são figuras planas, eles vão ter apenas 2 dimensões. Quais são essas dimensões? É a altura e a largura dessa figura. E aí, o nome que a gente dá para as dimensões depende da forma que a gente está vendo essa figura. Porque se a gente estiver vendo ela em pé, né, em pezinho, a gente vai ter a altura e vai ter a largura.
Mas se a gente vê ela deitado, a gente pode dizer que ele tem uma largura e um comprimento. Entenderam? Então, a gente vai ter apenas 2 dimensões, a gente nunca vai ter 3 dimensões. Quais figuras, né? Um exemplo de figura que tem 2 dimensões. A gente tem, por exemplo, o retângulo. O retângulo é uma figura que tem 2 dimensões. Ele vai ter uma altura e vai ter uma largura. Daqui a pouco a gente vai ver outras formas de figuras que são polígonos que têm 2 dimensões, tá? E quando a gente fala de uma dimensão, qual seria o elemento, né, da matemática que tem uma dimensão? E aí essa uma dimensão é quando a coisa tem apenas uma largura. E aí, por exemplo, a reta, ou o segmento de reta, ou uma semi-reta, ela tem apenas uma dimensão, que é a largura. Tá bom? A altura da reta a gente desconsidera, como se ela não tivesse altura. Ela fosse tão fina que não possuísse uma altura. Ela tem apenas a sua largura. Ou a gente pode chamar também de comprimento. Então essa reta tem apenas um comprimento, tem apenas a largura. Apenas uma dimensão. Objetos que têm 3 dimensões são os objetos que a gente consegue ver, né? Nós seres humanos conseguimos ver. São os objetos que têm, além da largura e da altura, ele tem uma profundidade. Então, por exemplo, quando você pega essa bolsa, ela tem uma altura, ela tem uma largura, mas ela também tem uma profundidade. A mesma coisa com o celular. Ele vai ter uma altura, vai ter uma largura e vai ter uma espessura, né, que é a nossa profundidade. Por mais fino que seja, ele tem essa profundidade. E que objetos, o que a gente pode imaginar que tem mais de 3 dimensões, né? E aí de 4 a n dimensões. Na matemática, a gente pode imaginar esses objetos, claro, mas a gente não consegue visualizar eles na nossa cabeça. Eles são apenas objetos imaginários que a gente não consegue ter a percepção deles. Então, eles são coisas matemáticas. Eu vou deixar aqui na atividade, na parte aqui de baixo, um vídeo muito interessante que ele fala sobre a 4ª dimensão, que alguns dizem que é o tempo, alguns dizem que pode ser uma outra unidade de medida de espaço que a gente não consegue distinguir. E aí é bem legal dar uma olhada nesse vídeo, ele é bem interessante e vai abrir a mente de vocês para fazer as distinções entre essas 3 dimensões, né? Essas 4, 3, 2 ou uma dimensão. Em diante, a gente tem aqui formas de medições dessas dimensões. Então, quando uma coisa tem apenas uma dimensão, que a gente falou lá que, por exemplo, uma reta ela tem apenas uma dimensão, a gente vai dizer que ela tem um comprimento, ou que essa reta tem uma largura, ou que essa reta tem uma altura, tá? Mas ela vai ter apenas um desses. É, por exemplo, quando a gente fala de um trilho de um trem. A gente normalmente mede o trilho de um trem pelo seu comprimento. Raramente a gente vai falar da sua espessura e do seu comprimento, né? A gente vai falar apenas do seu comprimento. O comprimento de uma estrada. Quando a gente vai medir uma pessoa, a gente fala da altura dessa pessoa. Então, essa altura da pessoa é apenas uma dimensão. A gente está medindo apenas a altura dela. Então, a gente pode medir essa uma dimensão nessas várias formas de medições, né? Normalmente a gente mede metros, ou centímetros, ou milímetros. Quando a gente fala de 2 dimensões, e aí é onde está envolvido os nossos polígonos, né, que é o que vocês vão trabalhar, a gente está falando de área. Por quê? Porque quando a gente fala de 2 dimensões, a gente vai ter um comprimento e a gente vai ter uma altura. Então, por exemplo, um campo de futebol, né? A gente tem 2 unidades de medidas para medir o tamanho desse campo de futebol. A gente normalmente mede o seu comprimento e a sua largura. Então, a gente tem duas dimensões sendo medidas. Quando a gente vai fazer uma plantação, por exemplo, a gente também mede o seu comprimento e a largura dessa plantação. Então, também são 2 dimensões que estão sendo medidas. E aí, quando a gente multiplica essas 2 dimensões, no caso de figuras que são retangulares, a gente vai ter a unidade de área. Então, a área é toda a superfície ocupada por essas figuras que têm 2 dimensões. Tá bom? Quando a gente vai para 3 dimensões, a gente está falando do volume dos objetos. Porque a gente está falando do espaço ocupado por esse objeto no sistema tridimensional, no sistema de 3 dimensões. É quando a gente fala, por exemplo, qual o volume de água que uma garrafa d'água possui, né? Quanto de água que ela comporta. Qual o volume de um cubo? Qual o volume de um cesto de lixo, por exemplo? Então a gente está medindo 3 dimensões, porque a gente quer saber o espaço que ele ocupa, e não apenas a área que ele está ocupando.
E aí, o que é que isso tem a ver com nossos polígonos, né? Muito simples. Os polígonos, que a gente viu lá no começo da aula, que são figuras planas, formadas por semi-retas fechadas que não se cruzam, eles possuem duas dimensões. E como ele possui duas dimensões, a gente consegue medir a área desses polígonos, que é justamente a atividade de vocês nesse caderninho, tá? E aqui eu trouxe algumas das figuras, né, dos polígonos mais conhecidos, e a gente vai discutir como que a gente faz a medição dessas áreas. Então, por exemplo, um quadrado. Qual é a principal característica de um quadrado, né? O quadrado é um polígono, ele é quadrilátero, ou seja, ele possui 4 lados, e todos esses lados, obrigatoriamente, têm que possuir o mesmo tamanho. Então, os 4 lados do quadrado, eles possuem o mesmo valor, que é que a gente está chamando de valor L, de lado, né? Que a gente não sabe esse valor, pode ser qualquer valor, mas todos têm que ser iguais. E todos os ângulos internos desse quadrado medem 90 graus, tá bom? Como que a gente calcula a área desse quadrado? Multiplicando o valor de um lado pelo outro. Então, quando a gente multiplica o L pelo outro L, a gente tem o valor da área. Um retângulo, diferente do quadrado, ele não possui todos os lados iguais. O lado de baixo e o lado de cima do retângulo, eles são iguais. E os lados que ficam nas laterais também são iguais. Mas o de baixo e o da lateral é diferente. Por isso que a gente tem um valor que se chama B e um valor que se chama H. Para medir a área desse retângulo, a gente tem que multiplicar esse valor B, que a gente chama de base, pela altura do retângulo, que é o H. Então, a área vai ser a base vezes a altura. Um triângulo, ele já é um pouquinho diferente. Porque todo triângulo, a gente consegue transformar ele na metade de um retângulo. Então, se o retângulo era a base vezes a altura, o triângulo é metade disso. É a base vezes a altura dividido por 2. Mas aí percebam que a altura do triângulo não é o valor desse lado que está inclinado, tá? A altura do triângulo é a menor distância entre a base e o ponto mais alto do triângulo, o vértice do triângulo lá em cima. Então a gente tem base vezes altura dividido por 2. Um trapézio, que é um quadrilátero, né, que ele possui dois lados paralelos, que a gente chama de base maior e base menor. Vocês estão vendo aí na figura que a base maior é esse B maiúsculo e a base menor é o B minúsculo. Então esses dois lados são paralelos, ou seja, eles não se encontram. E a lateral dele é formada por lados que não são paralelos. Para calcular a área de um trapézio, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar o valor desse lado maior, que é a base maior, mais o valor da base menor. Depois que você somar esses dois valores, e aí só depois de somar, é que você vai multiplicar pela altura do trapézio, que é esse H. O resultado você divide por 2. Então, primeiro soma o B maior com o B menor, multiplica pela altura e divide por 2. Por fim, a gente tem o nosso losango. O losango também é um quadrilátero, só que ele é formado por 4 lados iguais, sendo os lados opostos paralelos. Então, a gente tem no losango a medição de uma diagonal 1 e de uma diagonal 2. A diagonal é essa distância entre as duas vértices, entre o ponto superior e o ponto inferior. E aí a diagonal 2. E a diagonal 1 é entre os ladozinhos aqui menores, né? Os pontos mais próximos, os vértices mais próximos. E aí a gente tem D1. Como que a gente calcula essa área? Multiplica o valor de D1 pelo valor de D2. Depois você divide por 2. E aí a gente tem o valor da área do nosso losango. Pessoal, por hoje a aula é isso. A gente teve essa conceituação teórica, teve uma demonstração bem rápida de como calcular as áreas, é bem simples, vocês já viram isso no ensino fundamental. Na atividade de fevereiro de vocês tem explicando bem direitinho isso. Tem alguns exercícios resolvidos e tem atividades para você fazer. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Manda mensagem para mim no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, que aí eu vou estar ajudando vocês durante o processo, tá bom? Até mais e tchau!